Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 71. A bolsa clandestina naturalmente não mancharia sua própria reputação. Não reclame do preço. Se não fosse pelo incidente ocorrido no mês passado na Terra dos Rios, que exigiu a realocação de muitas pessoas, eu não estaria pedindo tanto. O idoso na casa de câmbio subterrânea contou o dinheiro enquanto falava com a voz rouca. Se o pagamento for muito baixo, ninguém aceita o trabalho. Mesmo que eu envie pelo correio, você acha que eu consigo encontrar alguém para você? Aguarde a primeira comissão. Volte daqui a um mês para obter as informações. Quanto à segunda informação, posso lhe contar agora. O idoso dividiu o dinheiro, embolsando a quantia menor de 500 mil ryu para si, e então começou a compartilhar a informação com Yoichi. Fica em uma vila no extremo norte da Terra do Ferro, onde reside um grupo de pessoas. Em seu estado de calma, são mais pacíficos do que qualquer outra pessoa, a ponto de até pássaros pousarem neles de bom grado. No entanto, quando se enfurecem, até os maníacos mais sanguinários os temem. Essas pessoas se deleitam com a matança ainda mais do que os loucos. Eu estava no comando da Terra dos Arrozais e havia uma recompensa para retaliar contra eles. Muitos foram, mas nenhum retornou. Quando eles se enfurecem, sua aparência sofre uma grande mudança. Embora ainda pareçam humanos, não se parecem em nada conosco. Ao ouvir isso, Yoichi quase pôde confirmar que o idoso estava falando sobre o clã de Jugo. Mas por que na Terra do Ferro? Ele estava atualmente na Terra do Vento, e a Terra do Ferro ficava do outro lado da Terra do Fogo. Mesmo se viajasse rápido, levaria 3 dias. No entanto, encontrar a caverna Ryushi significaria mais do que apenas localizar Shin. A caverna Ryushi era um dos poucos lugares no mundo shinobi ricos em energia natural, tornando Shin secundário. Voltarei para pegar as informações em um mês. Não se preocupe, encontraremos alguém especializado em coletar informações. Depois de obter a localização específica da vila do clã de Jugo, Yoichi foi embora. Em seguida, ele planejou visitar a Terra do Ferro. Embora a viagem levasse 3 dias, era muito melhor do que vasculhar a Terra do Vento sem rumo em busca de informações, além de ser mais seguro. Com o Kazekage desaparecido, Tsunagakure ficaria ainda mais ansioso. Agora que nem mesmo Tsunagakure conseguia encontrar notícias do Kazekage, o que essas 25 pessoas poderiam fazer? Quanto ao que fazer após encontrar a caverna Ryushi, as terras dos 3 grandes sábios não deveriam rejeitar forasteiros. Ele se lembrou de que o único perigo de visitar as terras dos grandes sábios era falhar no treinamento do modo sábio. O Monte Myobuku transforma os fracassados em estátuas de sapos, a caverna Ryushi os engole, e o destino da floresta Shikotsu é desconhecido, mas provavelmente não é mais seguro. Além disso, a caverna Ryushi não deveria repelir estranhos, no máximo tentá-lo a treinar no modo sábio. Decidido isso, Yoichi partiu para a Terra do Ferro. Havia algumas ferrovias na Terra do Fogo, mas não muitas e os trilhos eram curtos, nenhum se estendendo da fronteira da Terra dos Rios até a Terra do Ferro. Yoichi sentiu que o desenvolvimento da tecnologia no mundo shinobi estava distorcido devido à existência de ninjas. Onde a tecnologia poderia substituir o que um ninja fazia, ela não era muito desenvolvida. Por exemplo, a comunicação entre ninjas. Embora existissem estações de televisão, a construção de mais torres de sinal permitia receber mensagens instantaneamente das fronteiras. Mas, devido a técnicas secretas e falcões ninja, a comunicação continuou difícil. Mensagens urgentes usavam técnicas de invocação, enquanto as menos urgentes usavam falcões ninja. Para os ninjas era bastante conveniente, pois um pouco de chakra poderia enviar informações para a vila, mas as pessoas comuns ainda dependiam do envio de cartas. O transporte também era feito principalmente por carruagens. Os ninjas que viajavam longas distâncias só precisavam administrar bem seu chakra, tomando pílulas de soldado periodicamente para reabastecê-lo e se movendo mais rápido que cavalos. Portanto, os ninjas não precisavam desses meios de transporte, o que levou ao seu subdesenvolvimento no mundo shinobi. A Terra do Ferro é um pequeno país neutro dentro do mundo shinobi, quase desprovido de ninjas e dominado por samurais. Sem ninjas, naturalmente não participou das guerras shinobi, exceto por repelir uma invasão da Terra da Chuva durante a Segunda Grande Guerra Ninja, tendo estado em paz por um longo tempo. Ao entrar no país, Yoichi naturalmente não revelou sua identidade ninja, pois havia uma certa antipatia por ninjas. Afinal, os ninjas tendiam a menosprezar os samurais, considerando-os relíquias do passado. Ser descoberto pelos samurais da Terra do Ferro seria problemático, então ao entrar, Yoichi não se aproximou de nenhuma vila ou cidade e foi diretamente para a vila onde o clã de Jugo estava localizado. Logo, Yoichi chegou à vila do clã de Jugo. Desolado, frio, com poucas árvores verdes, mas muitas cavernas rochosas. Não parecia um lugar para viver. Enquanto Yoichi prosseguia, ele logo encontrou algumas pessoas vestindo linho grosso, nas roupas mais pobres que ele já tinha visto. Suas moradias eram únicas, quase todas as casas eram adornadas com esculturas em forma de cobras. Yoichi, como um estranho, se destacou imediatamente, com as pessoas olhando para ele e alguém indo rapidamente relatar sua chegada. Jovem, o que o traz à nossa aldeia? Um homem de meia idade se aproximou de Yoichi. Quero te perguntar uma coisa. Como chego à caverna Ryushi? Yoichi foi direto em seu propósito. Essas pessoas podem ser formidáveis quando transformadas pela energia natural, mas contra alguém como ele, elas são insuficientes. Enquanto falava, Yoichi ativou seu Sharingan, aprimorando sua percepção.
Ele podia sentir o chakra dos aldeões crescendo constantemente, provavelmente absorvendo energia natural continuamente até que seus corpos atingissem o limite e sofressem mudanças drásticas, levando a explosões destrutivas. O homem de meia-idade balançou a cabeça. Desculpe, não sabemos nada sobre a caverna Ryushi. A caverna Ryushi não rejeita forasteiros. Não há necessidade de esconder isso em nome deles. Você é o chefe da aldeia, certo? Sugiro que leve em consideração o bem-estar do seu clã. Sob o olhar do Sharingan, o homem de meia-idade e seus aldeões sentiram uma pressão imensa, como se estivessem enfrentando uma entidade aterrorizante. Apesar de seus números, todas as casas aqui têm decorações de cobras, e agora você diz que não conhece a caverna Ryushi, tratando os outros como tolos. Pense bem se pode me provocar. Yoichi lentamente puxou Raijin. Sua pergunta pretendia transmitir simpatia. Se o homem se recusasse a falar, usar o Sharingan para interrogá-lo não seria difícil. Eu realmente não sei sobre a caverna Ryushi, mas bem no fundo da nossa vila, há um local sagrado venerado desde os tempos antigos, acessível apenas aos devotos. Se quiser, posso guiá-lo até lá. Pressionado e sentindo uma ameaça iminente, o homem de meia-idade compartilhou honestamente as informações sobre a caverna Ryushi. Muito bem, mostre o caminho. Yoichi, decidido, seguiu o homem de meia-idade. A jornada os levou para o interior da vila, em direção a uma entrada secreta que parecia penetrar diretamente na própria terra. À medida que desciam, o ar ficava mais frio e a energia natural da atmosfera se tornava mais palpável. Yoichi podia sentir a densa concentração de energia natural o envolvendo, um sinal de que se aproximavam de um local de poder significativo. Após uma longa descida, chegaram a uma caverna extensa iluminada por fungos luminescentes, revelando uma visão diferente de tudo o que se encontrava na superfície. A caverna era vasta com estalactites e estalagmites criando uma arquitetura natural que era ao mesmo tempo inspiradora e sinistra. No centro da caverna havia uma grande piscina de água, tão clara e parada que parecia um espelho, refletindo os fungos brilhantes do teto e criando uma atmosfera etérea. O local sagrado está à frente. Somente aqueles que são sinceros de coração podem prosseguir. Devo avisá-lo, porém, que o caminho não é isento de perigos. Muitos que buscaram o poder da caverna Ryushi nunca retornaram. O aviso do homem de meia-idade pairava no ar, um lembrete dos riscos envolvidos na busca por lugares de grande poder. Yoichi assentiu, compreendendo a gravidade de sua tarefa. Seus olhos com Sharingan perscrutaram a caverna, absorvendo cada detalhe, preparado para quaisquer desafios que surgissem. Ele estava determinado a descobrir os segredos da caverna Ryushi e, se possível, aproveitar seu poder para si mesmo. Respirando fundo, ele deu um passo à frente, cruzando o limiar do local sagrado, seus passos ecoando no vasto espaço aberto. A jornada ao coração da caverna Ryushi havia começado. Capítulo 72. A caverna Ryushi ficava bem abaixo da vila deles, e encontrá-la não era garantido. Havia muitas cavernas espaçosas abaixo da vila, a maior das quais podia acomodar de 30 a 40 pessoas caminhando lado a lado. A caverna Ryushi sempre foi reverenciada como um lugar sagrado por eles. Desde os tempos antigos até o presente, apenas alguns poucos podiam entrar, e menos ainda podiam retornar. Praticamente nenhum, menos de 1%. Se não fosse pelo desaparecimento ocasional de pessoas nas cavernas subterrâneas e o raro retorno de algumas, eles nem saberiam da existência de um lugar tão sagrado lá embaixo. Não posso garantir que consigo guiá-los. Sair do local sagrado não só cura a loucura do nosso clã, como também aumenta significativamente a força. Muitos do nosso povo querem entrar, mesmo que isso signifique correr riscos, explicou o chefe da aldeia de meia-idade enquanto guiava Yoichi, compartilhando a história e outras informações sobre a Terra Sagrada. Mas parece que o lugar sagrado escolhe quem pode entrar. Já exploramos as cavernas subterrâneas muitas vezes, mas aqueles que conseguem entrar no lugar sagrado são lamentavelmente poucos. Na última década, apenas uma pessoa entrou e não retornou. Enquanto falavam, o chefe da vila levou Yoichi para dentro das cavernas subterrâneas, descendo até uma profundidade desconhecida, parando finalmente em uma bifurcação cheia de cavernas rochosas. Além desse ponto, havia dezenas de entradas, algumas altas o suficiente para apenas uma pessoa, outras com 7 a 8 metros de altura. O chefe da aldeia parou e virou-se para Yoichi. Não posso guiá-lo mais. Não sei como descer daqui. Você tem razão em não saber. Provavelmente há uma camada de barreira abaixo. Embora seu físico seja um tanto especial, você não entende nada de chakra. Encontrar a caverna Ryushi é pura questão de sorte. Yoichi ativou seu Sharingan, vendo vagamente traços de chakra remanescentes na caverna. A localização da caverna Ryushi não muda. O fato de alguns conseguirem entrar e outros não, além de uma dimensão alternativa, só poderia ser explicado por uma barreira. Já chega, chefe da aldeia. Pode voltar, disse Yoichi, dando um tapinha no ombro do chefe da aldeia e usando discretamente sua habilidade de batedor de carteiras. No momento seguinte, uma sensação milagrosa percorreu. Yoichi de repente se sentiu mais sintonizado com o ambiente ao seu redor, sentindo a energia natural infinita no ar. Então, eu voltarei primeiro. O chefe da aldeia estremeceu levemente, sem entender o que havia acontecido, mas partiu seguindo as instruções de Yoichi. No entanto, o chefe da aldeia sentiu um grande peso sendo tirado de seus ombros enquanto se afastava. E habilidade ativada com sucesso. Absorção de energia natural física adquirida. Absorção de energia natural física?
Não é de se admirar. Parece que consigo absorver energia natural a cada respiração. Yoichi supôs que um dos ancestrais da vila praticou com sucesso o modo sábio, alterando inadvertidamente sua linhagem e transmitindo seu físico único atual através das gerações. Entretanto, os aldeões claramente herdaram uma versão incompleta, capaz de absorver apenas até a saturação e então expelir a energia através de ataques de loucura. Foi somente quando Jugo se aproximou voluntariamente de Orochimaru que a habilidade do clã foi pesquisada e desenvolvida no selo amaldiçoado. Será que vou enlouquecer como eles depois de adquirir esse físico natural de absorção de energia? Uchiha e Yoichi estavam tanto preocupados com esse potencial efeito colateral. Após refletir por um momento, decidiu deixar suas preocupações de lado e seguir para a caverna Ryushi, planejando buscar respostas lá. Com sua nova capacidade de absorver energia natural, Yoichi se viu mais adaptado ao ambiente, mais sensível ao fluxo de energia natural. Somado à compreensão do Sharingan sobre chakra, ele rapidamente encontrou o caminho para a caverna Ryushi. Depois de caminhar por 1 ou 2 horas, Yoichi encontrou uma barreira envolta em névoa. Ao atravessá-la, sentiu que algo estava errado, mas continuou em frente. Além da névoa, a paisagem mudou de repente, revelando um palácio magnífico. Uma garota de cabelos verdes e vestes brancas apareceu, sua beleza e pele pálida eram tão brancas quanto a neve. Bem-vindos! A caverna Ryushi não recebe visitantes de fora há muito tempo. Vocês devem estar cansados da viagem. Por favor, sentem-se e descansem, e comam algo antes de continuar. Yoichi, diante da recepção cortês da garota, permaneceu calmo, os 3 tomoi de seu Sharingan girando levemente enquanto ele lentamente sacava seu Raijin. Estou aqui para encontrar Shin. Se você não vai me guiar, não se incomode em usar ilusões para enganar um membro do clã Uchiha. Uchiha? Entendo. Então minha ilusão foi percebida. Percebendo o Sharingan nos olhos de Yoichi, o comportamento fofo da garota desapareceu, seu rosto gradualmente assumindo uma forma serpentina, tornando-se um tanto feroz enquanto ela continuava. Não importa o que você esteja fazendo aqui, já que você veio para a caverna Ryushi, você deve passar por um teste. No segundo seguinte, a garota voou para trás, desaparecendo na névoa, e o palácio desapareceu. Que chatice! Yoichi continuou para dentro, logo se encontrando em uma área semelhante a um labirinto. Risada. Uma risada semelhante a um sino de prata ecoou nitidamente pelo espaço. Yoichi viu uma garota loli flutuando no ar, aparecendo e desaparecendo na frente dele, tentando levá-lo para a caverna de teste. Se não fosse pela consideração das idades veneráveis e forças formidáveis das 3 princesas cobras, Yoichi já teria colocado o Raijin contra seus pescoços, forçando-as a guiá-lo até Shin. Estrondo. Quando Yoichi entrou na caverna, uma porta de pedra atrás dele caiu de repente. Hehe, vamos jogar uma partida. Se você passar, poderá passar para a próxima fase. Tajitsuimi apareceu de repente, flutuando no ar com suas pernas finas e brancas como a neve, continuando, eu sou Tajitsuimi. Se você preencher os buracos da porta com pedras da caverna, você vence, e eu te deixarei sair. Não preciso da sua permissão para sair, nem vou jogar uma brincadeira tão tola. Esta é uma porta de pedra, e eu tenho a liberação de relâmpagos. Com isso, o corpo de Yoichi foi tomado por relâmpagos, seu Raijin envolto em densa eletricidade enquanto ele rapidamente golpeava a porta de pedra. Bum! Seguiu-se um intenso som de explosão, e a parede de pedra com menos de meio metro de espessura, foi destruída pelo golpe de Yoichi. Você está trapaceando. Eu vou te comer. O rosto furioso de Tajitsuimi mostrou sinais de que se transformaria em uma cobra no segundo seguinte. Vendo isso, os olhos vermelho-sangue de Yoichi com os 3 tomoi girando rapidamente, suas mãos rapidamente formando vários sinais de mão. Liberação de fogo. Técnica da grande bola de fogo. Espere um momento. De repente, Tagorimi apareceu entre Tajitsuimi e Yoichi, interrompendo o confronto iminente, e disse a Yoichi, você passou no teste. Vou levá-lo ao sábio da cobra branca. E o seu terceiro teste? Yoichi perguntou. Também estou procurando por Shin. Tagorimi respondeu, ilusões têm pouco efeito sobre o Sharingan, então nossos testes foram essencialmente inúteis contra você. Quanto ao Shin, assim que você encontrar o sábio da cobra branca, poderá procurá-lo. Muito bem, mostre o caminho. Seguindo Tagorimi, Yoichi foi conduzido pelo sistema labiríntico de cavernas, cada passo levando mais fundo no coração da caverna Ryushi. O ar ficou mais denso com a energia natural, um sinal de que se aproximavam de um local de poder significativo. Por fim, chegaram a uma vasta câmara, no centro da qual estava sentada uma figura antiga e imponente, o sábio da serpente branca. Seus olhos, sábios e penetrantes, fixaram-se em Yoichi quando ele entrou. Bem-vindo, Yoichi. Eu estava esperando por você. A voz do sábio ecoou por toda a câmara profunda e ressonante. Yoichi curvou-se levemente. Vim em busca de conhecimento e poder. Quero encontrar Shin, e me disseram que você pode me guiar. O sábio assentiu. Sua jornada foi longa e repleta de desafios. Você busca poder não para dominação, mas para proteção e força. Este é um caminho nobre. No entanto, antes que eu possa guiá-lo até Shin, você precisa provar seu valor. O caminho do modo sábio não deve ser trilhado levianamente. Ele requer equilíbrio, disciplina e uma profunda conexão com a natureza. Os olhos de Yoichi se aguçaram. Eu entendo os riscos. Estou preparado para enfrentar quaisquer provações que você julgar necessárias. Muito bem, respondeu o sábio. A provação não será fácil.
Ela testará sua determinação, sua força e sua capacidade de se harmonizar com a energia natural. Se tiver sucesso, você conquistará o poder que busca. Se fracassar, as consequências poderão ser terríveis. Yoichi assentiu, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. A busca pelo poder nunca era isenta de riscos, mas ele estava determinado a vencer. Enquanto o sábio da cobra branca começava a delinear o desafio, Yoichi ouvia atentamente, com a mente focada no caminho à frente. A jornada para dominar o modo sábio e encontrar Shi estava prestes a começar, e ele estava pronto para dar o primeiro passo. Capítulo 73. Com 3 testes, 2 dos quais envolviam ilusões, o clã Uchiha era de fato o mais adequado para enfrentá-los. Se o oponente não pretendesse atacar diretamente, Yoichi não se esforçaria para causar problemas. No entanto, Ishikishimaime não ficou satisfeito com isso, mas acabou recuando ao ouvir que era a ordem do sábio da cobra branca. Ainda assim, ela continuou encarando Yoichi. Mesmo quando ele saiu para encontrar o sábio da cobra branca, seu olhar nunca vacilou. O sábio cobra branca geralmente se apresentava como uma senhora idosa e gentil, frequentemente vista segurando um cachimbo. Ao conhecer Yoichi, suas primeiras palavras foram: "Você consegue absorver energia natural? Você tem o mesmo físico daquele clã do lado de fora da caverna Ryushi, o que o torna altamente adequado para o treinamento do modo sábio. Estou aqui para encontrar Shin, o sábio da cobra branca." Yoichi rapidamente mudou de assunto, perguntando: "Mas que físico é esse que você mencionou? Vou acabar como os outros lá fora, absorvendo muita energia natural e enlouquecendo?" 600 anos atrás, um de seus ancestrais entrou acidentalmente na caverna Ryushi. Após passar por 3 provações, ele teve a chance de treinar no modo sábio. Ele era quase naturalmente apto para isso, absorvendo e controlando a energia natural com facilidade. Os que estão de fora são seus descendentes. No entanto, eles não herdaram seu físico perfeitamente. Embora possam absorver energia natural, não conseguem controlá-la perfeitamente. Mas graças ao seu físico, a energia natural não lhes tirará a vida, explicou o sábio da cobra branca com a voz de uma velha, o que soou bastante estranho para Yoichi. Isso significa que quanto mais perfeito o físico, maior a chance de treinar com sucesso no modo sábio? Claro! Se você fosse como uma pessoa de 600 anos atrás, conseguiria dominar o modo sábio em um dia. Yoichi assentiu e disse ao sábio da cobra branca: "Entendido. Agora, você poderia me dizer onde Shin está?" O sábio da cobra branca fez uma pausa e perguntou em dúvida: "Uchiha, você não quer treinar no modo sábio? Estou curioso, mas vamos conversar sobre isso daqui a alguns dias. Vou aumentar um pouco mais minhas chances antes de tentar." Como um físico mais perfeito aumentava a taxa de sucesso, não havia pressa. Com mais 3 usos de sua habilidade de batedor de carteiras, ele poderia roubar outra característica útil, tornando o treinamento no modo sábio ainda mais fácil. Shin está na caverna mais ao sul, mas é difícil para forasteiros encontrá-lo na caverna Ryushi. Deixe Tajitsuimi guiá-lo. Depois que o sábio da cobra branca terminou de falar, Ishikishimaime foi o primeiro a se voluntariar. "Deixe-me levá-lo." "Tanto faz", disse o sábio com desdém, e Ishikishimaime flutuou lentamente na frente de Yoichi, dizendo: "Siga-me." Yoichi não estava preocupado com Ishikishimaime causando problemas e a seguiu. Depois de caminhar um pouco pela caverna Ryushi, Ishikishimaime de repente falou: "Shin é a cobra mais temperamental da caverna Ryushi. Se você está pensando em torná-la sua besta invocada, eu não recomendo." "Sem problemas. Eu também tenho um temperamento ruim. Vamos ver se consigo lidar com isso", disse Yoichi, sem se intimidar com a perspectiva de traição do terceiro Kazekage ou com o temperamento feroz de Shin. Afinal, não era tudo uma questão de poder no fim das contas? Depois de navegar pelas curvas e reviravoltas da caverna, estrondo, Yoichi desembainhou Raijin, a lâmina levemente envolta em relâmpagos. "Não preciso usar essas pequenas artimanhas para testar minha paciência. Eu realmente não tenho muita." Muito bem, siga-me." Vendo a determinação de Yoichi, Ishikishimaime bufou, mas, tendo desabafado um pouco de sua frustração ao fazê-lo andar em círculos, decidiu parar devagar sem rumo pela caverna Ryushi. Eles chegaram à entrada de uma grande caverna, onde Ishikishimaime cruzou os braços e disse: "É aqui que Shin reside. Um último conselho, se você quiser se comunicar com ele corretamente, encontre sua escala reversa." Com isso, Ishikishimaime flutuou para longe e desapareceu rapidamente. Lá dentro, a caverna se abria para um enorme poço com o céu visível acima. Uma cobra incrivelmente vermelha jazia lá dentro, provavelmente Shin. "Não tenho paciência para diplomacia com Shin. Parece que terei que subjugá-lo primeiro, depois tomar sua escama reversa antes de domá-lo." Yoichi reuniu chakra e então, mordendo o dedo, convocou sua técnica. Estrondo. Um som alto acompanhado por uma grande nuvem de fumaça acordou Shin adormecido. Quem ousa perturbar o sono de Shin? Quando a fumaça se dissipou, Shin viu um urso e um humano em sua caverna, gritando irritantemente. Humanos ousam trazer um urso fedorento para o território de Shin, em busca da morte. Rugido. Gates rugiu, mas era mais uma pergunta para Yoichi que estava por trás dele, imaginando por que ele foi invocado de repente. "Subjugue o primeiro, Gates. Depois que eu o domesticar como uma fera invocada, você poderá retornar." Rugido. Gates rugiu novamente, crescendo rapidamente até quase 20 metros de altura, sua pelagem dourada mais pronunciada e com o rugido de um urso, quase fez a caverna desabar. Técnica de gravidade. Uma luz amarela opaca se espalhou de Gates, envolvendo Shin em sua influência.
Sob uma gravidade 10 vezes maior, Shi foi forçado a cair no chão. Droga, urso maldito, eu vou te comer. Shi reuniu forças para se levantar, mas Gates saltou e caiu pesadamente sobre Shi, o impacto fazendo o corpo dele convulsionar. Enquanto Yoichi se movia até a cabeça de Shin para localizar a escama reversa, arrancando-a. Perder sua escama reversa deixou Shin tão flácido como se seu ponto fraco tivesse sido atingido, e suas lutas cessaram. Capítulo 74. Assim que a escama reversa foi arrancada, Shin se acalmou imediatamente, e Yoichi também instruiu Gates a parar. Torne-se minha besta invocada, Shin. Yoichi declarou sua intenção diretamente, sem mimar a serpente vermelha. Você não é insubstituível. Meu Gates é mais útil. Se você recusar, Gates terá um jantar farto hoje. Rugido. Ao ouvir isso, Gates também ficou seduzido, balançando sua cabeça de urso e lambendo os lábios. Shi estava cheio de energia, o que seria benéfico para Gates. Consumir um pouco mais poderia potencialmente fazê-lo amadurecer. A caverna ficou em silêncio por um momento. Vendo o silêncio de Shin, Yoichi se virou para Gates e disse, se Gates não conseguir terminar em uma refeição, devolva. Eu o guardarei para você em um pergaminho. Rugido. Gates rugiu alegremente e então estava prestes a morder. Pare, eu concordo, ok? Eu serei sua besta invocada. O que? Não deixe esse urso me comer. Depois que a escama reversa foi removida, a irascibilidade de Shin desapareceu, agora muito mais calmo e naturalmente relutante em se tornar o jantar de um urso. Enfrentando esses dois adversários sozinho, ele estava confiante. O urso podia ser estranho, mas parecia pequeno demais. No entanto, contra os dois juntos, não tinha chance. Para evitar ser comido, Shin concordou relutantemente. Vamos assinar o contrato de convocação. Yoichi deixou Gates libertar Shin, e o homem e a cobra começaram a assinar o contrato de invocação. Gates, um tanto relutante, rugiu para Shin, repreendendo-o por sua covardia. Se Shin tivesse mantido sua dignidade, Gates poderia ter desfrutado de um banquete e encurtado seu tempo de maturação. Enquanto Yoichi preparava o pergaminho de invocação, ele olhou para Gates, que também havia sido subjugado no começo, agora repreendendo Shin. Depois de assinar o contrato, Yoichi perguntou, qual o efeito que a perda da escama reversa tem em você? Não posso exercer força. Levará pelo menos alguns meses para me recuperar. Mestre, talvez eu não consiga lutar por você durante esse tempo. Shi agora se comportava de forma submissa diante de Yoichi, percebendo que seu temperamento não funcionaria com este mestre. Se demonstrasse qualquer agressividade, poderia acabar virando sopa de cobra. Com Gates ainda de olho nele, Shi não teve escolha a não ser controlar seu temperamento. Felizmente, sem a balança reversa, o temperamento irritável de Shin realmente diminuiu. Está tudo bem. Eu sei que seu último mestre foi o terceiro Kazekage de Sunagakure. Ele pode estar morto agora. Tente invocá-lo com invocação reversa, sugeriu Yoichi, explicando então o destino do antigo mestre de Shin, suspeitando que ele havia se tornado o Kazekage. Morto. Shi ficou atordoado com a notícia, mas de repente levantou a cabeça e riu alto, forçando Yoichi a tapar os ouvidos. Sabendo que Shi havia sido traído pelo terceiro Kazekage, ele entendeu que Shin precisava desabafar. Depois que o riso de Shin diminuiu, ele se desculpou. Desculpe, mestre. Não consegui me controlar ao ouvir essa notícia. Não se preocupe, eu me aproximei de você sabendo da sua situação, continuou Yoichi. Não tenho muita certeza sobre essa notícia, então tente fazer a invocação reversa para ver. Entendido. Shi então balançou o rabo, realizando uma invocação reversa à sua maneira. Estrondo. A fumaça apareceu e se dissipou rapidamente. Mestre, aquele desgraçado está mesmo morto. Minha invocação não foi rejeitada, simplesmente não houve resposta. Certo, vou devolver esta escama invertida para você. Descanse por enquanto. Ficarei por perto pelos próximos dias. Exceto pela invocação para provar a morte do terceiro Kazekage, você pode descansar e se curar. Yoichi então se virou para Gates. Gates, encolha-se e retorne. Está tudo resolvido aqui. Rugido. Tem carne lá em casa também. Se não for o suficiente, peça mais para a mina. Estrondo. Com isso, Yoichi dissipou a técnica de invocação, enviando Gates de volta para Konoha. Ele então aconselhou Shi a descansar bem enquanto se preparava para deixar a caverna Ryushi e retornar à vila da superfície. Pelos próximos 3 dias ele planejava ficar na vila, usando suas chances restantes de absorver energia natural. Quanto mais ele conseguisse absorver, maiores seriam suas chances de treinar com sucesso no modo sábio. Se ele pudesse criar um físico completo, treinar no modo sábio seria moleza. Você realmente domesticou Shin. Assim que Yoichi estava saindo da caverna de Shin, a Loli Miko apareceu de repente. Domar Shin não foi difícil. Domar vocês 3 princesas cobra seria um desafio. Vocês estavam esperando aqui, torcendo para que Shin me derrotasse e vocês pudessem me comer? Yoichi olhou para Ishikishimaime, pretendendo revelar sua verdadeira forma mais cedo ou mais tarde e então ficar de cabeça para baixo na batalha. Ishikishimaime, com seus pensamentos expostos, bufou, mas continuou a liderar o caminho preguiçosamente. O que você está fazendo? Liderando o caminho? Claro, isto é um covil de cobras. Sem mim, você já teria sido devorado há muito tempo. Sem você, meu urso da terra poderia ter tido um banquete. As cobras daqui são muito mais atraentes para ele do que os animais lá fora. Um fim grato. Ishikishimaime bufou, mas não foi embora, continuando a guiar Yoichi até a entrada da caverna Ryushi, pronto para retornar.
Diga ao sábio da cobra branca que voltarei mais tarde para treinar no modo sábio, disse Yoichi enquanto Ishikishimaime se preparava para sair, desaparecendo logo sem dizer uma palavra. O modo sábio exige um alto nível de chakra, e o nível de chakra de Yoichi ainda pode aumentar, estando longe de atingir seu pico. A menos que ele adquira mais físicos capazes de absorver energia natural ou aumente significativamente seu chakra, ele planeja adiar o treinamento no modo sábio. Depois de deixar a caverna Ryushi, o chefe da vila de meia-idade perguntou curiosamente a Yoichi: Senhor, você encontrou a terra sagrada? Sim, mas pretendo ficar aqui por 3 dias antes de partir, informou Yoichi ao chefe da aldeia. Vendo a hesitação do chefe, acrescentou: nem pense em entrar, chefe. Sem a habilidade de cultivar chakra, juntar-se a uma aldeia ninja é a melhor aposta para curar sua loucura. Há 2 maneiras de resolver essa loucura: aprender o modo sábio ou aumentar o chakra para suprimir a energia natural. Sem eles, entrar na caverna Ryushi seria inútil, provavelmente terminando em ser devorado. Yoichi planeja usar suas chances restantes nos próximos 3 dias na vila, absorvendo o máximo de energia natural possível. Um físico mais completo tornaria o treinamento no modo sábio muito mais fácil. Capítulo 75. 3 dias depois, assim que sua habilidade foi renovada, Yoichi deixou a vila. Sua sorte foi relativamente boa. Em 3 tentativas com a habilidade de batedor de carteiras, ele conseguiu roubar a habilidade de absorver energia natural 2 vezes, com azar sendo uma meia fedorenta apenas uma vez. O aprimoramento dos 2 físicos melhorou significativamente a percepção, absorção e controle de Yoichi sobre a energia natural. Na primeira vez que absorveu energia natural, Yoichi sentiu sua força avassaladora constantemente tentando corroer seu corpo. Somente equilibrando o A com seu chakra ele conseguiu evitar ser consumido pela energia natural. No entanto, após roubar sucessivamente a capacidade de absorver energia natural 2 vezes mais, o controle e a afinidade de Yoichi com a energia natural aumentaram significativamente. Ele agora podia controlar livremente a absorção de energia natural. Ele especulou que se conseguisse roubar a habilidade de absorver energia natural 5 vezes, ele poderia controlar perfeitamente a energia natural, assim como o ancestral daquele clã de 600 anos atrás. Quanto à habilidade renovada deste mês, Yoichi estava um tanto ansioso por ela. Raspadinha da sorte, você pode obter um item aleatoriamente todos os dias. A descrição da habilidade foi breve, sugerindo que ela funcionava de forma semelhante a uma loteria aleatória. Depois de deixar a vila, Yoichi experimentou a habilidade Raspadinha da Sorte. A habilidade ativada com sucesso. Parabéns por ganhar um conjunto de refeição de salmão. Gostaria de recuperá-lo? Tudo bem, é isso que você me dá, hein? Os lábios de Yoichi se contraíram. Ele deveria ter pensado melhor. O limite superior da habilidade era infinito, assim como o inferior. Podia sortear algo tão valioso quanto uma arma bidimensional de metal, ou algo tão inútil quanto uma pilha de esterco. Sem limite de itens, o que se podia sortear dependia inteiramente da sorte. Um conjunto de refeição de salmão era, pelo menos, melhor do que esterco. No período seguinte, Yoichi não voltou correndo para o País dos Rios, mas fez um desvio para a fábrica farmacêutica Uchiha enquanto passava pelo País do Fogo. A fábrica assinou contratos com 13 comerciantes que forneciam ervas medicinais, permitindo que o clã Uchiha autorizasse aumentos de preços a cada 3 anos, desde que as ervas fossem fornecidas aos Uchiha primeiro. Este contrato de 30 anos essencialmente monopolizou os negócios futuros dos comerciantes de ervas medicinais na Terra do Fogo e nos países vizinhos. Vendo um acordo comercial estável e de longo prazo, os comerciantes estavam naturalmente dispostos a assinar. Uma vez assinado o contrato comercial, essas pessoas teriam que pensar 2 vezes antes de renegá-lo, para que suas cabeças não ficassem mais duras que a shuriken do clã Uchiha. Yoichi-kun, temos ervas medicinais em estoque suficientes para manter a fábrica funcionando por 4 meses. E em 3 meses eles entregarão outro lote. Se produzirmos demais e não conseguirmos vender tudo, não se preocupe, com certeza vai vender Junshu-kun. Yoichi não se preocupou com isso, assegurando a Junshu. Isto foi recomendado pela Tsunade. Ao anunciar, concentre-se em alguns pontos-chave. A maior sábia médica do mundo ninja passou 5 anos dedicando seu coração e alma a esses produtos de saúde. De quem é essa recomendação? Do sábio médico, o primeiro em habilidades médicas no mundo ninja. Ao ouvir isso, você não ficaria tentado? Junshu pensou por um momento. Só o nome de Tsunade já era bastante persuasivo, somado à menção de 5 anos de dedicação e esforço sincero, ele realmente se sentiu tentado. Talvez eu até compre. Só pela reputação da lei de Tsunade para experimentar. Comerciantes, nobres e oficiais, todos pensam como você. Afinal, Tsunade parou de fazer cirurgias nos últimos 2 anos. Você também pode divulgar que a sábia médica Tsunade dedicou todos os seus esforços à pesquisa desses 3 remédios. Yoichi ensinou alguns truques a Junshu, essencialmente para alavancar totalmente a reputação de Tsunade. Afinal, até mesmo aldeias rivais admiravam suas habilidades médicas. Era improvável que Tsunade visse os anúncios, e esses produtos não eram feitos para ninjas de qualquer maneira. Eles evitariam ter ninjas como alvo ao lançá-los. Yoichi permaneceu na fábrica farmacêutica por quase 20 dias, relaxando e observando o tempo. Só quando chegou a hora ele se dirigiu à central subterrânea no País do Vento.
Quanto aos itens sorteados nos últimos 10 dias, Yoichi ficou um tanto sem palavras. Feijões Senzu, Buri Ishin, um cigarro meio fumado descartado, óculos de sol do mestre Kami, 136 kg de carne de barriga de besta do rei do mar, 1 kg de sementes de girassol, um manual para fazer armadura de batalha Saiyajin, 1 kg de carpa, um casco de tartaruga vazio. Entre os itens sorteados nos últimos 20 dias, apenas feijões Senzu e um manual para fazer armaduras de batalha Saiyajin foram considerados golpes de sorte. 136 kg de carne de barriga de fera do rei do mar também não era ruim. Ele poderia tentar cozinhá-la quando voltasse. Após recuperar esses 3 itens, Yoichi os guardou cuidadosamente, considerando que o resto desapareceria na próxima atualização de habilidade, pois não tinham valor. Yoichi não tinha muitas esperanças. Conseguir uma semente Senzu era raro o suficiente. Apenas uma delas poderia trazer alguém de volta à saúde plena, como se tivesse ganhado uma segunda vida, desde que não tivesse morrido. Ele não estava com pressa durante a viagem. Tendo confirmado a morte do terceiro Kazekage, descobrir o paradeiro de Sasori seria um bônus, mas não encontrá-lo não seria um problema. Os outros 6 esquadrões de reconhecimento passaram um mês em uma empreitada infrutífera. Deveriam ter percebido que informações sobre um líder da aldeia não seriam fáceis de obter. 4 dias depois, Yoichi chegou ao mercado subterrâneo na Terra do Vento, bem na marca mensal. Ao ver Yoichi, o velho da casa de câmbio pegou um pergaminho e o colocou sobre a mesa com uma risada estridente. Você chegou na hora certa. Como você queria, encontramos informações sobre aquele titereiro genial que postou uma solicitação conosco. Há meio mês, ele foi visto na Terra dos Artesãos. Não sabemos ao certo onde ele está agora, mas isso é o que coletamos e especulamos sobre seu paradeiro ao longo do último meio mês. Yoichi pegou o pergaminho e perguntou: que tipo de solicitação ele postou? Não divulgamos as informações dos nossos clientes. Tudo o que posso dizer é que o gênio marionetista estava procurando alguém. Depois de falar, o velho na casa de câmbio avaliou Yoichi e perguntou: interessado em se tornar um caçador de recompensas? Recentemente surgiu uma recompensa de alto valor, no valor de 80 milhões de ryu, que está atraindo muitos caçadores. 80 milhões de ryu equivaliam aproximadamente a 2 Jounin de elite renomados no mundo ninja. Yoichi, curioso, perguntou: qual é a recompensa? É bem alta. É para um caçador de recompensas, mas aquele desgraçado, não sei o que deu na cabeça dele, ele matou o cliente. Agora nossa maior prioridade é encontrá-lo e matá-lo para salvar nossa reputação. Não tenho tempo, encontre outra pessoa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Após obter informações sobre Sasori na troca subterrânea, Yoichi soube de suas aparições apenas na Terra da Água Quente e na Terra dos Artesãos. Embora a Vila da Areia também estivesse procurando pelo desaparecido Sasori, comparado ao terceiro Kazekage, esse genial marionetista não era considerado crucial. Com as informações em mãos, Yoichi partiu em direção à Terra dos Rios, onde as negociações estavam chegando ao fim. Dado que o novo daimyo da Terra dos Rios favorecia a Terra do Fogo e que a Vila da Folha tinha como alvo apenas a Vila da Areia sem se opor à Vila da Chuva, as Vilas da Folha e da Chuva quase se alinharam nas negociações tripartites. Após a última rodada de negociações, Jiraiya e Shikaku alcançaram uma vitória significativa. Shikaku, com até mesmo a Vila da Chuva nos apoiando e o ministro Yoshikune sugerindo que tomemos uma posição mais firme para excluir a Vila da Areia. Formar uma aliança entre nós 3 parece viável, Jiraiya compartilhou com Shikaku. Ele não era muito bom em negociações e estava ali apenas como uma demonstração de força para a Vila da Folha. Tendo sobrevivido a um encontro com Anzo e ganhado o título de um dos Sannin, sua reputação por si só foi suficiente para intimidar a Vila da Areia. O ministro Yoshikune mencionou que se pudéssemos assumir a parte da Vila da Areia, o gabinete do daimyo estaria disposto a aumentar o apoio financeiro para a Folha em 100 milhões de ryu, relatou Shikaku. Embora País do Vento e Vila da Areia tenham sido forçados a reduzir significativamente suas ações em negociações anteriores, ainda lucravam cerca de 400 a 500 milhões de ryu por ano com a mina de ferro Rio das Nuvens. O nome da mina foi o motivo pelo qual tudo começou. Se a Terra do Fogo pudesse engolir essa porção e alocar 100 milhões de ryu para a Folha, isso parecia viável. Embora 100 milhões de ryu seja um valor considerável, a Vila da Areia provavelmente não desistirá sem número lutar. Forçá-los a sair completamente provavelmente significaria guerra, Shikaku raciocinou após pensar um pouco, balançando a cabeça. Já conquistamos uma vantagem significativa. Se excluirmos completamente a Vila da Areia, a Vila da Chuva pode ser a primeira a se opor. Afinal, Anzo não é tolo. Se apenas as Vilas da Chuva e da Folha permanecerem, ele certamente se preocupará em ser o próximo. A proposta era impraticável, e a Vila não concordou. A missão deles era garantir vantagens para a Terra do Fogo, não arriscar tudo para enriquecer os daimyo. Então, parece que chegamos ao nosso limite, concluiu Jiraiya, pesaroso. Parece que a Vila da Areia está ainda mais ansiosa do que nós. Shikaku, o terceiro Kazekage, ainda não apareceu. Você acha que a Vila da Areia está tramando alguma coisa? O clã Nara sempre foi o estrategista da vila. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, eles ajudaram a Folha a conquistar inúmeras vitórias. Shikaku, embora ainda não tivesse 20 anos, já era tão astuto quanto seu pai, de acordo com o Okage. Não sei, Jiraiya-sama. Não temos informações.
Os esquadrões de reconhecimento não enviaram nenhuma mensagem de volta? Perguntou Shikaku. Jiraiya balançou a cabeça. Houve uma resposta, mas nenhuma descoberta. Um esquadrão até perdeu o contato. Enviei a Anbu para dar apoio. Só estou preocupado que o terceiro Kazekage esteja tramando algo, e nós não estejamos preparados. E aquele Chunin dos Uchiha? Alguma notícia dele? Shikaku insistiu. Se os outros esquadrões não encontraram nada, como ele poderia? Além disso, Yoichi não entrou em contato com a Anbu. Não tenho ideia de onde ele esteja agora. Assim que Jiraiya terminou de falar, alguém bateu na porta. Ao entrar com permissão, o ninja imediatamente relatou a Jiraiya. Senhor Jiraiya, Chunin Uchiha Yoichi retornou. Ele diz que completou sua missão. O que? Tanto Shikaku quanto Jiraiya ficaram surpresos, achando difícil acreditar que Yoichi havia completado uma missão na qual eles tinham pouca esperança. Vamos ver. Eles prontamente saíram para encontrar Yoichi. No corredor, ao ver Yoichi bebendo água, Jiraiya perguntou ansiosamente. Yoichi, você reuniu informações sobre o terceiro Kazekage? Sim, é apropriado discutir aqui? Ao ver Shikaku concordar, Yoichi confirmou. O terceiro Kazekage está morto, e o provável culpado é Sasori, o genial marionetista da Vila da Areia. Morto, morto. Ao ouvir isso, Jiraiya e Shikaku ficaram atordoados, buscando esclarecimentos. Yoichi, você acabou de dizer que o terceiro Kazekage está morto? Sim, ele já está morto. E o culpado? É Sasori da Vila da Areia? Yoichi balançou a cabeça. É apenas uma possibilidade. Sasori provavelmente desertou. É minha especulação, mas a morte do terceiro Kazekage é certa. Jiraiya franziu a testa. Como você conseguiu essas informações? Como pode ter certeza de que o terceiro Kazekage está realmente morto? O terceiro Kazekage já teve uma serpente vermelha invocada chamada Shin, da caverna Ryushi. Após ser traído e usado pelo terceiro Kazekage para falsas conquistas, Shin desapareceu. Embora traídos, o contrato de invocação não foi anulado. Localizei a caverna Ryushi e pedi para Shin tentar invocar o terceiro Kazekage usando a técnica de invocação reversa antes de domá-lo, mas não houve resposta. Nenhuma resposta significava que o invocador estava morto, já que a técnica de invocação reversa é geralmente irrefutável. Mesmo que o invocador pudesse recusar, o invocador estaria ciente, algo que Jiraiya entendia bem. Agora que você mencionou, ele teve uma invocação de serpente antes de se tornar o terceiro Kazekage, mas não tenho certeza se foi da caverna Ryushi. Então, Uchiha, você passou um mês na caverna Ryushi? Jiraiya perguntou acariciando o queixo. Yoichi apresentou um pergaminho. Não só isso, mas também investiguei o paradeiro de Sasori. A Vila da Areia também está procurando por ele. Comparado ao terceiro Kazekage, embora Sasori seja um titereiro genial e neto de Tio, ele é um tanto insignificante. Entendo. Jiraiya pegou o pergaminho, dizendo seriamente a Yoichi, vou confirmar com a vila. Se necessário, sua invocação pode aparecer. Assim que a informação for verificada, você terá feito uma contribuição significativa. Capítulo 77. Depois de enviar o relatório à aldeia, eles rapidamente receberam informações da Anbu. O terceiro Kazekage de fato possuía uma cobra invocadora com uma impressionante tonalidade vermelha, capaz de falar com humanos. Ela era frequentemente invocada para batalhas no passado, mas deixou de ser usada pouco antes de seu reinado como Kazekage. Sobre a existência de Shin, Hiruzen fez Orochimaru perguntar a Amanda. Shin de fato havia sido traído por humanos, tinha um temperamento muito volátil e era a cobra mais agressiva dentro das cavernas do dragão, a ponto de até Manda preferir não provocar Shin. Manda apenas gostava de consumir humanos, mas Shin entrava em frenesi e atacava qualquer um que visse. Ao receber essa comunicação da Anbu, Jiraiya começou a acreditar nas informações que Yoichi havia coletado. Mesmo assim, ele, junto com Shikaku e Yoichi, seguiram para os arredores. Eles pediram para Yoichi convocar Shi e perguntaram cuidadosamente sobre o terceiro Kazekage. Shi não sabia muito, mas o que ele sabia incluía o nome verdadeiro do terceiro Kazekage e as escamas de cobra de invocação que ele deixou para trás. Essas evidências, combinadas com a resposta de Tsunagakure e a deserção de Sasori, levaram Shikaku a ponderar e especular repetidamente, não encontrando nenhuma conclusão mais apropriada do que a morte do terceiro Kazekage. O terceiro Kazekage desta Vila Ninja da Areia, aclamado como o mais forte, pode realmente estar morto. Senhor Jiraiya, esta informação é altamente vantajosa para nós. Se usada com sabedoria, é o suficiente para incitar conflitos internos em Tsunagakure. No entanto, precisamos consultar o Sr. Okage sobre este assunto, disse Shikaku. Ele também observou que, se mal utilizada, poderia levar à guerra. Jiraiya assentiu, compreendendo que aquela não era uma decisão que pudessem tomar unilateralmente. Ele disse a Shikaku, Shikaku, anote seus pensamentos. Mandarei a Anbu entregá-los ao velho, e enquanto isso, chame todas as equipes de reconhecimento externas. E pensar que uma missão tão desafiadora foi cumprida por Yoichi. Ele é um gênio, assim como Minato. Shikaku olhou para Jiraiya, aparentemente tendo mais a dizer. Entretanto, percebendo a hesitação de Shikaku, Jiraiya perguntou, qual é o problema, Shikaku? Lorde Jiraiya, parece que o terceiro Okage está relutante em promover Yoichi a Jonin. Um Jonin de 14 anos pode ser um forte candidato ao Okage se nada der errado. Os clãs Ino Shikasho e Sarutobi são aliados há gerações, e sua amizade remonta ao período dos reinos combatentes. Como Jiraiya era aluno de Hiruzen, tais conversas eram possíveis entre os dois.
Com o Hokage em torno de 50 anos e quase uma década no cargo, ele logo chegaria aos 60, além do seu auge. Naquela época, seria essencial escolher um Hokage jovem e vigoroso para rejuvenescer a vila, e em poucos anos, seria o momento ideal para o Sannin. Você aspira a ser Hokage, Lord Jiraiya? Shikaku perguntou timidamente, ciente dos benefícios que o cargo oferecia. Por razões públicas e pessoais, eles naturalmente esperavam que o próximo Hokage fosse alguém conhecido. Jiraiya, no entanto, não tinha tais ambições. Ao ouvir a pergunta de Shikaku, respondeu rapidamente: não para mim. Não sirvo para ser Hokage. Esperar que eu assuma o papel é menos realista do que apostar no meu aluno Minato, que tem um senso de responsabilidade muito mais forte. Minato, hein? Shikaku pensou por um momento antes de balançar a cabeça em silêncio. Embora Minato tivesse força e reputação, ele era jovem demais. Com Sannin e Sakuma Taki ainda presentes, o caminho de Minato para se tornar o próximo Hokage parecia desafiador. É melhor deixarmos as equipes de reconhecimento retornarem primeiro e depois discutirmos mais sobre o assunto Sunagakure, concluiu Jiraiya. Entendido, ambos concordaram, deixando o assunto de lado por enquanto, devido aos assuntos urgentes em questão. Após o retorno das equipes de reconhecimento, as perdas não foram catastróficas, mas houve várias notícias ruins. Uma equipe perdeu completamente o contato e provavelmente morreu na Terra do Vento. Outra equipe perdeu um membro, e havia ferimentos entre os outros, graves o suficiente para que mesmo que conseguissem voltar para a vila, nunca mais pudessem servir como ninjas. Isso ressaltava o risco de se aventurar na Terra do Vento para coletar informações sobre o terceiro Kazekage. Mesmo com suas habilidades especializadas e jutsus para detectar inimigos, eles não estavam seguros em território inimigo. Agora, com Sunagakure também procurando pelo terceiro Kazekage e Konoha se juntando à briga, parecia que eles estavam apenas dando a Sunagakure uma saída para suas frustrações. Além disso, ao saber que Yoichi já havia completado a missão de reconhecimento, as outras equipes ficaram chocadas. O trabalho duro de 24 ninjas ao longo de um mês não se compara aos esforços solitários de Yoichi, levando a sentimentos de desigualdade e a dolorosa lembrança de companheiros de equipe perdidos e experiências de quase morte para alguns. Por que você não compartilhou a direção da investigação conosco, fazendo com que Rimi? Calha a boca, Kintaro. Embora a voz fosse baixa, ela foi ouvida pelos presentes, especialmente Yoichi, que estava prestes a sair da sala. Retornando à cena, Shigeru Aburami rapidamente se colocou na frente de Yoichi e se desculpou. Desculpe, Yoichi-san. Kentaro está chateado por causa de seu companheiro de equipe. Shigeru-senpai, não vou começar uma briga. Por que está tão nervoso? Yoichi passou por Shigeru e confrontou Kentaro Takigawa. Shigeru ficou surpreso com a força que o empurrou para o lado, muito além de suas expectativas. De pé, frente a frente com Yoichi, Takigawa sentiu a pressão aumentar. Você acha que sou responsável pela morte do seu companheiro de equipe? Yoichi perguntou calmamente. Jiraiya, relembrando rumores sobre o caráter e as ações de Yoichi na vila, interveio. Yoichi, ele não quis dizer isso. Por que a pressa, Lord Jiraiya? Estou apenas curioso. Toda vez que concluo uma missão, sou rotulado como assassino, responsável pelas mortes dos membros da minha própria equipe e agora, aparentemente, até mesmo daqueles que não fazem parte dela. É impressionante, de verdade. A resposta de Yoichi deixou Jiraiya sem palavras. As acusações de Takigawa, mesmo que motivadas pela dor, eram ilógicas e injustas, especialmente contra alguém como Yoichi, que já havia completado missões sozinho e enfrentado rumores semelhantes antes. Se lhe falta determinação, não seja um ninja. Não estou tentando consolá-lo, francamente, acho você um inútil. Se não for eu que você está culpando hoje, será outra pessoa amanhã, sem nenhuma reflexão sobre o porquê de sua incompetência. Yoichi. Jiraiya tentou intervir enquanto Yoichi continuava. Se não fosse pelas informações que reuni antes, você ainda estaria arriscando sua vida na Terra do Vento. E pensar que você não tem gratidão para isso, culpando os outros pelos seus fracassos. Reflita sobre isso. A morte da sua companheira de equipe foi realmente minha culpa, ou foi porque você, sendo tão inútil, a levou à ruína na Terra do Vento? Chega, Uchiha Yoichi. Jiraiya, com uma expressão severa, deu um passo à frente de Takigawa e disse, chega. Eu não dou a mínima para discutir com um fracassado. É como se eu estivesse tentando orientá-lo. Mas é interessante culpar os outros pela própria incompetência. Yoichi riu ironicamente e então se virou para sair. Quando estava prestes a sair, ele se virou para um Takigawa quase desmaiado e acrescentou. Talvez você devesse ficar na vila e se proteger em vez de ser um ninja e arriscar a vida dos outros, para então convenientemente culpar os outros. Depois que Yoichi foi embora completamente, Takigawa caiu no chão, tomado pela emoção, e começou a chorar alto. Capítulo 78. Takigawa não podia mais servir como ninja. Após estabilizar suas emoções, sua expressão permaneceu pálida, planejando solicitar sua aposentadoria ao retornar à vila. Shigeru tentou persuadi-lo 2 vezes, mas sem sucesso. Takigawa era considerado talentoso, especialmente em técnicas de barreira, capaz de criar barreiras que ocultavam rastros e odores. Essa habilidade por si só o permitiu entrar na equipe de Shigeru. Mesmo que ele tivesse deixado a equipe de reconhecimento, ele poderia ter se candidatado para se juntar à equipe de barreira. Entretanto, agora que Takigawa não tinha mais vontade de ser um ninja, juntar-se à equipe de barreira estava fora de questão.
O clã Uchiha é realmente difícil de se conviver. Essas palavras foram um pouco duras demais, comentou Jiraiya durante uma conversa casual com Shikaku. Ele reconheceu o talento de Takigawa em jutsu de barreira, mas notou que algumas palavras de Yoichi o dissuadiram de se tornar um ninja por completo. Ser criticado dessa forma, especialmente por um prodígio como Yoichi, é compreensível que ele não tenha suportado, comentou Shikaku. Em Konoha, esse garoto parece ter passado por um incidente semelhante no escritório do Hokage, atacando um colega. Embora seu talento seja inegável, seu temperamento não é. Jiraiya pensou em seu pupilo, acreditando que Minato teria lidado melhor com a situação. Shikaku suspirou, reconhecendo a pena da situação de Takigawa, mas também reconhecendo seu erro, especialmente em relação a Yoichi, que completou a missão. Completar uma missão de nível S sozinho em um mês, considerando sua dificuldade, garantiu-lhes uma vantagem significativa nas negociações com Sunagakure. Chamar Yoichi de herói de Konoha não era exagero. Culpar Yoichi pela morte de um companheiro de equipe, mesmo por pesar, era inaceitável. Permitir tais acusações permitiria o uso indevido dessa desculpa para atacar outros no futuro. Shikaku achava que Takigawa tinha mais culpa, mas as pessoas geralmente simpatizavam com a parte mais fraca, ignorando o que era realmente certo ou errado. Lord Jiraiya, vamos discutir nossas negociações com Sunagakure. Embora não possamos removê-los completamente do país do Rio, ainda podemos tomar uma parte de suas missões. Shikaku voltou a falar sobre negociações, sua principal missão. A questão de Takigawa foi apenas uma pequena interrupção. Os dois então discutiram negociações com Sunagakure. Mensagens de Konoha sugeriram usar a inteligência do terceiro Kazekage para pressionar Sunagakure. Os superiores de Konoha acreditavam que o desaparecimento do Kazekage enfraqueceria Sunagakure não apenas em força, mas também em moral. Especialmente porque o assassinato foi um trabalho interno, potencialmente levando a um conflito interno. Nessas circunstâncias, estabilizar sua própria vila seria a prioridade de Sunagakure, não deixando espaço para provocar Konoha. A terceira rodada de negociações começou com Jiraiya e Shikaku se sentindo confiantes. No entanto, isso tinha pouco a ver com Yoichi, que não fazia parte da equipe de negociação. Após completar sua missão, ele só precisava esperar Jiraiya e Shikaku terminarem e retornar para Konoha com eles. Yoichi passava os dias raspando bilhetes de loteria e treinando levemente, tomando cuidado para não se exaurir. Estando no país do Rio, ele precisava permanecer pronto para o combate, embora a probabilidade de Sunagakure se tornar hostil fosse pequena. Ao longo de vários dias, ele raspou 5 bilhetes, 4 dos quais eram itens inúteis. O quinto, porém, causou uma grande surpresa em Yoichi. Passaporte do mal, limitado a 3 usos. Este item induz uma hipnose mental em qualquer pessoa que não seja o usuário, perdoando quaisquer delitos cometidos pelo usuário. Nota: os afetados recobrarão a razão antes da morte. Yoichi se lembrava bem deste item de Doraemon. Independentemente do ato, apresentar este passaporte garantiria o perdão. Ele decidiu guardar este item, planejando roubar o livro do selamento assim que retornasse à vila. Era uma pena que ele só pudesse ser usado 3 vezes. Caso contrário, Yoichi poderia potencialmente dominar o mundo. Pessoal, a missão terminou. Podemos começar nossa jornada de volta à vila depois de amanhã. Jiraiya anunciou alegremente aos envolvidos na missão, sua expressão sugerindo seu sucesso, apesar de não compartilhar detalhes. Shikaku acrescentou: embora a missão esteja concluída, não devemos baixar a guarda. Até a chegada da equipe de substituição, depois de amanhã, todos devem permanecer vigilantes e continuar com as tarefas de patrulha conforme combinado anteriormente. Depois de concordarem, a equipe recebeu mais alguns lembretes de Jiraiya e Shikaku antes de ser dispensada. Uma equipe saiu cedo para escoltar o ministro das finanças do País do Fogo para fora do País do Rio. O novo daimyo do País do Rio, diferente de seu pai, não estava obcecado por sua própria vila ninja, mas estava preocupado com sua segurança. Então contratou uma equipe ninja de elite de Konoha para proteger a residência do daimyo. Ele também fez um pedido semelhante à Vila da Chuva, mas ignorou Sunagakure, dados os rumores da morte do daimyo anterior nas mãos de Suna. Apesar das negações de Suna, o daimyo do País do Rio e sua tia mantiveram essas alegações, levando à desconfiança em relação a Sunagakure. 2 dias depois, com o posto avançado da fronteira estabelecido e a equipe do daimyo do País do Rio pronta, Yoichi e as tropas finalmente retornaram a Konoha. Esta missão de exame Jonin não foi particularmente desafiadora para Yoichi, que sabia da provável morte do terceiro Kazekage. Se tivesse que reunir informações apenas sobre o terceiro Raikage, até mesmo Uchiha teria declarado a missão um fracasso. Ao retornar, Yoichi, junto com Jiraiya e outros, primeiro relataram ao edifício Hokage sobre a missão. Ele não estava a par dos detalhes da negociação, apenas Jiraiya e Shikaku relataram. Depois de horas de espera, o terceiro Hokage convidou Yoichi e outros 7 para entrar. Além de Yoichi, os 6 restantes eram líderes de equipes de reconhecimento. O terceiro Hokage, sorrindo, elogiou-os. Jiraiya me contou os detalhes. Vocês todos se saíram muito bem, especialmente Yoichi-kun, que inesperadamente descobriu a informação mais crucial, o que ajudou muito no sucesso da negociação. Uchiha Yoichi, sua missão de exame Jonin foi um sucesso. A partir de hoje, você é o segundo ninja de Konoha a ser promovido a Jonin aos 14 anos. Capítulo 79.
tornando-se um Jonin aos 14 anos. Esse era um recorde na Vila da Folha antes de Kakashi se tornar um Jonin. Em futuras reuniões do Jonin, Yoichi também poderá participar e até propor sugestões. Com sua identidade como membro do clã Uchiha, bem como suas conquistas na captura da família Shimura dentro da vila, ninguém ousava subestimá-lo. Depois de anunciar a promoção de Yoichi a Jonin, Hiruzen também encorajou os outros 6 Jonin das equipes de reconhecimento, elogiando suas contribuições para o sucesso da negociação. No entanto, estava claro para todos que esta missão de reconhecimento foi praticamente concluída apenas por Yoichi. As contribuições das 6 equipes não foram suficientes nem para serem consideradas a cereja do bolo, e o incidente em que um membro da equipe de Shigeru guardou ressentimento contra Yoichi e se envolveu em uma discussão foi visto como um assunto vergonhoso. Embora Shigeru soubesse que Hiruzen não pretendia pensar profundamente sobre isso, ele ainda se sentiu um pouco envergonhado ao ouvir o elogio. Yoichi-kun, você tem planos de se tornar um Jonin líder? Há muitos Genin na vila que precisam ser treinados. Se eles pudessem se juntar à sua equipe, certamente cresceriam rapidamente, perguntou Hiruzen, o que pegou Yoichi de surpresa. Treinar Genin, uma tarefa tão trabalhosa, era algo que ele não queria fazer. Seria melhor dedicar esse tempo ao seu próprio treinamento. Agora que tinha a capacidade de absorver energia natural, tinha mais uma direção para treinar, o Senjutsu. Yoichi balançou a cabeça e disse, Senhor Okage, não tenho planos para isso no momento. Além disso, minha experiência está longe de ser suficiente para ensinar outros. Ensinar Genin pode levá-los ao erro. Talvez possamos conversar sobre isso mais tarde. Tudo bem, tudo bem. Se você quiser formar sua própria equipe de missão, é só me avisar depois de reunir seus membros. Hiruzen não insistiu. Era realmente pedir demais para alguém que tinha acabado de se tornar um Jonin começar a dar aulas. Principalmente porque todos os Genin recém-formados já tinham sido designados, e os que sobraram eram mais velhos que Yoichi, o que tornava estranho para eles serem seus alunos. No entanto, Hiruzen não desistiu da ideia. A tradição dos instrutores Jonin nutrirem os alunos era um método de transmitir a vontade do fogo. Depois de deixar o prédio do Okage, Yoichi planejou visitá-lo novamente à noite, pensando que seria fácil encontrar o livro do selamento, dado o número limitado de salas. Ao retornar ao distrito Uchiha, Yoichi decidiu fazer uma visita à casa do segundo ancião. Agora ele tinha um relacionamento muito bom com o segundo ancião, melhor até do que com Fugaku, seu próprio patriarca. No entanto, quando estava prestes a visitar o segundo ancião, Yoichi encontrou Mikoto, a esposa de Fugaku, voltando das compras. Fazia tempo que não havia e sua barriga estava visivelmente maior. Mikoto-san, deve ser difícil fazer compras de supermercado sozinha estando grávida, comentou Yoichi, notando a barriga saliente que, infelizmente, continha uma futura encrenqueira com a mentalidade de uma criança de 5 anos. Se Yoichi fosse um ninja de outra vila, ele desejaria que Konoha tivesse mais ninjas com a mentalidade de uma criança de 5 anos. O ideal seria que cada clã tivesse um, com 2 da família Hyuga. Fugaku está ocupado com assuntos do clã e da aldeia. Essas questões menores naturalmente não exigem a presença dele, disse Mikoto, mordendo o lábio levemente. Apesar de ser mais jovem, estar diante dele a fazia sentir uma pressão estranha. Yoichi, muito bem. Kenji não economizou em elogios ao jovem à sua frente. Embora não soubesse como Yoichi descobriu a existência da besta de invocação do terceiro Kazekage. O fato de ter pensado em investigar o Kazekage por meio da besta de invocação provava que ele não era uma pessoa comum. Sarutobi calculou mal desta vez. Uma tarefa tão difícil foi concluída por você, não lhe dando desculpas para impedir sua promoção a Jonin. Acontece que ouvi essa informação lá fora e então fui até a central subterrânea para perguntar mais, disse Yoichi, tirando um bule de barro roxo da bolsa e colocando sobre a mesa. Este bule me chamou a atenção quando eu voltava. Ancião Kenji, você pode achá-lo adequado para fazer chá. O formato é muito requintado, mas não há xícaras de chá? Não, é para ser bebido direto do bico. Yoichi balançou a cabeça, explicando a ausência de xícaras. Mesmo sem xícaras, o design único e refinado do bule de barro roxo foi o suficiente para fazer Kenji dar mais algumas olhadas e se apegar a ele. O bule era pequeno o suficiente para caber perfeitamente em uma mão. Yoichi, isso é algo que Junshu disse sobre a fábrica farmacêutica. Não entendi bem, mas Junshu disse que a situação parece promissora e que em breve poderemos ter um lucro significativo, disse Kenji, pegando uma pilha de documentos e jornais. A primeira página do jornal trazia uma imagem de meio corpo de Tsunade, ao lado do remédio criado pelos Uchiha, com o recomendado pelo Sanin médico, escrito no topo. Além do jornal, também houve vários pedidos recentes assinados pela fábrica farmacêutica. Após a saída de Yoichi, a publicidade começou, atraindo empresários astutos à sua porta em poucos dias. Somente essas poucas ordens somaram mais de 200 milhões de ryu, e isso foi apenas o começo, sem sequer se expandir completamente por todo o país do fogo. A fábrica farmacêutica deve dar um grande lucro. Ancião Kenji, parece que em 2 anos, poderemos propor a criação do sistema de bem-estar social Uchiha, sugeriu Yoichi, antecipando a criação durante os próximos conflitos entre países como uma oportunidade de solidificar a lealdade ao clã e contrastar com o apoio limitado do Okage às famílias dos ninjas caídos.
Capítulo 80, Omaki. No vasto e vibrante mundo de Naruto, onde a destreza de um shinobi é reverenciada e temida, existe um Uchiha diferente de qualquer outro. Uchiha Yoichi, um nome que ecoaria para sempre nos anais da história de Konoha, não pelo poder de seu Sharingan, nem por sua bravura em batalha, mas por um poder tão bizarro que fazia até o mais estoico dos ninjas rir. Tudo começou no que parecia ser um dia comum, com Yoichi treinando na floresta, aprimorando suas habilidades e dominando novos jutsus. Mal sabia ele que um esquilo peculiar, com pelos brancos como a neve e olhos brilhando de travessura, estava prestes a mudar sua vida para sempre. Quando Yoichi olhou para a criatura, ele sentiu uma onda de chakra diferente de qualquer outra e num piscar de olhos ele desapareceu, apenas para reaparecer no topo do monumento Hokage, assustando um bando de pássaros, e o terceiro Hokage, que estava aproveitando seu chá da manhã. A notícia do poder inexplicável de Yoichi se espalhou como fogo em palha, e logo toda a vila ficou alvoroçada. O prodígio Uchiha havia adquirido a habilidade de se teletransportar aleatoriamente sempre que avistava um animal. Enquanto alguns viam isso como uma habilidade formidável, Yoichi achava que era mais uma maldição do que uma bênção. Tentando controlar seu novo poder, Yoichi embarcou em uma jornada de autodescoberta, que sem que ele soubesse, seria repleta das mais hilárias desventuras. Desde aparecer no meio de um debate acalorado no Conselho Jonin, cortesia de um gato de rua, até interromper uma reunião secreta da Ambu por causa de um sapo travesso. A vida de Yoichi se transformou em uma comédia de erros. Determinado a encontrar uma solução, Yoichi procurou o conselho de Tsunade, a lendária Sannin conhecida por seu ninjutsu médico. No entanto, ao chegar ao escritório dela, ele foi recebido por Tonton, seu amado porco de estimação. Num piscar de olhos, Yoichi desapareceu, apenas para reaparecer no meio das fontes termais da vila, para grande choque dos shinobi idosos que tomavam banho. Percebendo a gravidade da situação, Tsunade, entre gargalhadas, concordou em ajudar Yoichi. Juntos com a ajuda de Jiraiya, que não resistiu a documentar os infortúnios de Yoichi para seu próximo romance, embarcaram em uma jornada para controlar ou pelo menos mitigar seu teletransporte errático. Depois de muitas tentativas e erros, incluindo uma viagem inesperada ao País das Ondas por causa de uma gaivota, Tsunade criou um selo que ajudaria Yoichi a controlar seu poder. Embora não fosse uma solução perfeita, já que Yoichi agora tinha que usar óculos de sol sempre que estivesse perto de animais. Isso reduziu significativamente a aleatoriedade de seu teletransporte. O conto de Uchiha Yoichi logo se tornou uma lenda em Konoha, uma história contada com carinho e risos. Suas aventuras serviram como um lembrete de que mesmo em um mundo cheio de perigos e conflitos, sempre há espaço para uma boa risada, especialmente quando envolve um Uchiha e seu poder incontrolável de se teletransportar ao ver animais. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.